Olá, pessoal. Este é o Ordem Natural, o seu podcast de temas em torno da cultura, filosofia e moral, no qual falamos de coisas importantes, porém inúteis. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Telegram, Anchor, Rumble e Facebook. O episódio de hoje é a nossa segunda edição do nosso quadro O Inventário da Cultura, e hoje nós iremos discutir o conto ou novela do nosso querido Joaquim Maria Machado de Assis, O Alienista. Há uma divergência entre críticos literários se essa obra se trata de um conto ou de uma novela. É uma disputa da qual nós não tomaremos parte, então eu prefiro chamar apenas de obra, se o Lucas concorda. É uma obra que lida com tópicos bem interessantes e atuais, né? Em especial a crítica machadiana ao cientificismo da época, que continua muito vivo nos dias atuais. Então, e aí, Lucas, o que o leitor pode tirar, o que o leitor pode refletir a partir dessa obra? Tudo bom, Madaloso? Então, a gente vai fazer aqui, né, a gente vai sugerir para o leitor 3 temas de reflexão que não são os temas mais óbvios, né? Modéstia à parte, são temas que o diálogo com a obra, e aí eu já concordo com o termo que tu adotou, o diálogo com a obra nos faz sugerir, né? É sempre bom ler os livros como se fosse uma interlocução. Então, são basicamente 3 temas. O primeiro tema deles, né, que eu acho que a própria estrutura da obra reflete muito, é a transição entre o antigo regime e a modernidade. Tem a ver até um pouco no o momento histórico em que o Machado de Assis escreveu este conto. O segundo tema que nós vamos abordar aqui, refletindo junto com o autor, é a respeito da modernidade e o movimento revolucionário, né, que marca um pouco essa transição, portanto, entre o antigo regime, o mundo, né, do antigo regime e a modernidade. E, por último, nós vamos falar um pouco da tragédia do cientificismo e do racionalismo moderno, né, que a gente vai discutir um pouco, porque ela está, de certa forma, sintetizada, né, na figura do personagem principal, do alienista, que é o doutor Simão Bacamarte. Então, nesse sentido, conta aí um pouco pra gente, né, dá um resumo do alienista, Madaloso, né, fazendo aí o spoiler alert, né, ou seja, dando o spoiler do final do conto, para quem não conhece. Quem não quer saber o final, então pule aí uns 5 minutinhos, mais ou menos, do podcast, para quando a gente fizer referência à obra, etc., o nosso ouvinte tá com ela na cabeça e sabendo mais ou menos como o que a gente especificamente está falando no conto. Então, resume aí para a gente, Madaloso. Muito bem. O Alienista se passa no fim do período colonial brasileiro. E a obra conta a história de um psiquiatra, alienista era como os psiquiatras eram chamados na época, que retorna da Europa para sua cidade natal, Itaguaí, com o status assim, de um grande médico, né, em virtude de seus estudos e de sua carreira na Europa. O Simão Bacamarte, que é o nome desse personagem, chega então em Itaguaí com o objetivo de contribuir para o avanço da medicina e também de suprir a carência de um grande psiquiatra, né, que para ele era uma necessidade do Brasil, né, que não tinha um alienista. Né, e chegando na cidade, então ele continuou com seus estudos científicos, mas resolveu também utilizar os habitantes dessa cidade como cobaias, né, para testar as suas novas teorias. Simão Bacamarte, então, ele consegue um apoio financeiro da Câmara de Vereadores de Itaguaí para construir uma casa que ficou conhecida como Casa Verde, né, por uma alusão à cor das janelas. E nessa casa ele começou a internar, né, as pessoas que não possuíssem ou não demonstrassem o que ele chamava de perfeito equilíbrio das faculdades mentais. No começo, né, os internados eram pessoas realmente loucas, né, se tratava realmente de casos de loucura, e as internações elas foram aceitas pela sociedade, pela cidadezinha. Não só a loucura, né, Madaloso? Eram loucos
que representavam riscos, né, para outras pessoas, né? Os loucos, digamos assim, engraçados, né, pacíficos, ainda não, nesse primeiro momento, Exato, não estavam sendo internados. exatamente. Mas, né, como tu mesmo adiantou, em certo momento, Simão Bacamarte ele passou, né, a internar os loucos menos perigosos e também a enxergar loucura em todos, em todo mundo, né, a internar pessoas que ninguém, né, acreditava que eram ou que estavam loucas, né, pessoas até mesmo respeitadíssimas na comunidade. Até que chegou o ponto, né, em que qualquer pessoa que desse assim, algum sinal, né, da mais mínima inconsistência emocional, né, ou de pensamento, ou de alguma excentricidade, né, coisas, enfim, que são absolutamente normais em se tratando de comportamento humano, mesmo essas pessoas, até essas pessoas passaram a ser presas. Inclusive, né, em determinado momento, o assistente do Dr. Bacamarte foi preso, né, foi internado, e a própria esposa. Né. E em um dado momento, né, eclode, então, uma rebelião na cidade. Um barbeiro chamado Porfírio, ele prometeu, né, ele conseguiu um número de seguidores ali e prometeu a esses seguidores que ele iria destruir a Casa Verde, né? E a Bastilha da Razão Humana, como ele chamava, né? E ele liderou uma rebelião que ficou conhecida como a Revolta dos Canjicas, né, contra o alienista e contra a Câmara de Vereadores. Ele e 300 pessoas invadiram, né, tiveram, né, teve uma confrontação, enfim, mas em determinado momento eles invadiram a Câmara e dissolveram a Câmara, né, sendo que o Porfírio então foi proclamado o novo diretor. Mas logo, né, o Barbeiro Rebelde também foi internado pelo alienista e assim foi quase toda a cidade. Né. Então no final quase todo mundo da cidade estava preso e o alienista então teve uma outra ideia. Ele pensou, já que, né, pelos meus critérios, né, a maioria das pessoas está presa, né, 4/5 da cidade estava, né, internada na Casa Verde. Então ele pensou, será que a verdade científica não é alguma outra? Será que, ao invés da teoria original de que a loucura se encontra em algum desequilíbrio, né, das faculdades mentais, será que essa teoria não está errada e a verdadeira loucura, na verdade, se encontra no perfeito equilíbrio das faculdades mentais? Né? Então, com essa nova teoria, o alienista, então, ele soltou todos aqueles que estavam internados e resolveu internar os poucos que tinham se salvado, né, que tinham ficado livres, né, pois eles apresentavam essa nova patologia do perfeito equilíbrio das faculdades mentais. Né. Então, depois que ele conseguiu curar, entre aspas, né, esses novos pacientes, né, por exemplo, fazendo com que pessoas perfeitamente honestas, né, se tornassem patifes e vigaristas, né, através de métodos bem engenhosos, né, porque a honestidade, né, e outras virtudes representariam a loucura, de acordo com essa nova teoria, né. Então, depois que ele libertou os novos presos, né, então não sobrou ninguém. E aí, né, o alienista teve uma outra ideia, a de que ele era o único anormal, né, pois ele era o único que verdadeiramente tinha o pleno equilíbrio das suas faculdades mentais. Então ele resolveu ele mesmo se trancar sozinho na Casa Verde e ele mesmo se estudar, né? E depois de algum tempo, né, depois de 17 meses, ele acabou morrendo. Então esse é um resumo da obra, né? E vamos entender um pouco, né, o contexto, né, dessa obra e mais ou menos, né, que tipo de lição a gente pode tirar. Pois é, para a gente entender um pouco o contexto, né? Vamos voltar àquela questão de forma, com relação ao porquê, né, que o alienista, para alguns é considerado um conto e para outros é considerado uma novela. E isso tem a ver com a maneira como, entre outras coisas, né, os meios pelos quais ele foi publicado, tá? O Alienista ele foi escrito pelo Machado de Assis no ano de 1881 e ele é publicado primeiro numa revista carioca chamada A Estação. E nessa revista ele foi sendo publicado aos poucos, né, como capítulos de novela mesmo. Né? Foi publicado entre outubro de 1881 até março de 1882, né, assim, em capítulos. Logo depois,
no mesmo ano de 1882, o alienista aparece num livro de contos do Machado de Assis chamado Papéis Avulsos. Então, é por isso que, entre outras coisas, né, o alienista, para alguns, é um conto e para outros é uma novela. Mas para nós isso é interessante apenas para notar, né, o período em que ele foi publicado, que é a década no Brasil, o início da década no Brasil, que vai marcar a sua transição, né, entre o antigo regime e aquilo que a gente pode chamar de modernidade. Nós estamos falando do início da década de 80 do século XIX, onde ocorre, em 88, a abolição da escravatura no Brasil, e no fim, né, logo após, o fim do Império e o golpe republicano, né? Ou seja, nós temos também a nossa queda do antigo regime em 1889 aí. Então, como essas coisas elas não acontecem do nada, né? Ou seja, são às vezes décadas de preparação, de uma série de fatores que se encaminham, a gente pode dizer que o Machado ele está refletindo um pouco sobre essa transição, né? Não só pelo momento que o Brasil está vivendo, mas eu especulo, né, que também pelo fato de que nesse momento as notícias, as ideias, sob a forma de livros, estavam afluindo mais rapidamente para o Brasil, seja através da imigração, seja também nessa época do início da década de 80. Nós temos o primeiro cabo submarino que liga o continente europeu com o Brasil, né, que vai transmitir as notícias ali em algumas horas, né, por telégrafo. Então, era um momento onde essas ideias estavam circulando, essas ideias modernas, os acontecimentos, as notícias chegavam mais rápido. Consequentemente, a sociedade estava se transformando, e é muito interessante a gente notar o seguinte: o Machado de Assis, ele lia de tudo, né? Ele não lia só literatura, ele lia os filósofos, ele leu lá a origem das espécies do Charles Darwin, as ideias positivistas, né? E ele era um sujeito que, dizem os biógrafos, né, era um grande leitor. E isso se evidencia pelo fato de ele ser considerado um dos maiores escritores aí, não só do Brasil, mas do mundo, né? O crítico literário, agora eu esqueci o primeiro nome, não sei se é Charles ou Herbert Bloom, ou outro nome, mas enfim, ele fez um livro, né, é um grande crítico literário, fez um livro sobre os 100 maiores escritores, e o Machado de Assis era o único brasileiro que estava aí nessa lista. Então, é um escritor, assim, que tem uma universalidade na reflexão, não é um sujeito provinciano, né? E é uma coisa muito interessante, porque é alguém de raízes pobres, né? Os avós do Machado de Assis eram escravos. Mas, enfim... Harold Bloom. Harold Bloom, isso. Estava errado nas duas cogitações. Harold Bloom. Então, assim, num sentido mais óbvio, que muita gente fala sobre o alienista, né, nós temos uma reflexão sobre o que é loucura, qual é a diferença entre loucura e excentricidade, quem é que define e como se define loucura, né, assim como, né, quem deve trancar os loucos, se deve trancar os loucos. Essa é a discussão, digamos assim, que eu chamo de superficial. Tá? Se você vai numa camada mais profunda do alienista, nós temos essa transição entre o antigo regime, né, essa sociedade, que eram as sociedades monárquicas, etc., etc., para as sociedades industriais, modernas, enfim. E nesse sentido, muitos atribuem que o Machado de Assis estaria apenas criticando, né, o chamado cientificismo, né, a chamada concepção de ciência positivista, né? E, de certa forma, alguns dizem assim, olha, no fundo ele está fazendo um exercício de relativismo. E isso, na minha visão, não é verdade, porque o Machado de Assis está fazendo uma crítica, né, uma análise crítica da modernidade, e no pacote da modernidade nós temos as duas coisas. Nós temos o relativismo, e depois a gente pode discutir onde é que aparece esse relativismo no conto, e nós temos, obviamente, o cientificismo, né, cientificismo,
Essa é um tranca-língua bom, né? É, então, a reflexão mais profunda é a respeito da modernidade. Mais precisamente, a transição entre o antigo regime e a sociedade moderna. Por quê? Porque era isso que o Machado de Assis estava vendo se descortinar no seu tempo, quando ele estava escrevendo o Alienista. Era a isso que o Brasil estava passando naquele momento. A transição, né, entre uma sociedade que vinha, né, de um passado colonial, de uma economia predominantemente rural, e que começa a se transformar numa sociedade urbana, etc, etc. Então, é esse aspecto que Machado de Assis está buscando refletir, né, no conto. Isso se demonstra, né, na minha visão, transparece no conto com um contraste entre a modernidade científica simbolizada por Simão Bacamarte, pelo doutor Simão Bacamarte, que vai à Europa, recebe, né, todo aquele cabedal de diplomas, títulos científicos, né, constrói uma reputação ao ponto que o rei, né, em Portugal, pede para ele ficar. É bom relembrar, né, como Madaloso disse, o conto se passa ali no período do final do período, né, colonial do Brasil. E a ordem tradicional simbolizada pela pequena cidade de Itaguaí, que é onde se passa o conto, que é uma cidade. Não é nenhuma cidade, né? É um vilarejo do Brasil colonial, né? Com a igreja, com a pequena elite política local, as Padre figuras. Lopes também, né? Simboliza. Exatamente, simbolizando pelo Padre Lopes, a igreja, autoridades ali. É um mundo bem, né, do antigo regime. Tem esse contraste no qual, E o mundo provinciano, né? Nesse sentido, né, também. exatamente, um mundo, né, fechado em si mesmo, né? É, então, é uma sociedade, né, do antigo regime, vamos colocar assim, que recebe, então, né, a força modernizadora simbolizada pelo cientificismo e as ações de Simão Bacamarte. E o que isso quer dizer? Né? Na minha visão, qual é a natureza dessa transformação entre o antigo regime e a modernidade? É a transformação de uma sociedade e a própria mudança que o alienista produz dentro da sociedade simboliza isso. É a mudança de uma sociedade e das relações sociais entre pessoas, que deixa de ser a formação de uma comunidade, deixa de ser uma estrutura social voltada para laços comunitários, face a face, localizados, baseado na tradição, no vínculo afetivo. Deixa de ser isso e passa a ser a sociedade racionalizada. Tá? Deixa de ser a formação, portanto, de uma comunidade para ser o laboratório e as pessoas serem a matéria-prima a ser manipulada por testes de hipóteses e teorias que vão moldar a sociedade segundo a ciência, segundo a luz da razão, né, por aqueles que possuem essa luz. Então, é o conflito entre uma organização social construída ao longo do tempo pela tradição, pelo vínculo comunitário, para a tentativa de uma sociedade construída pela razão, né, pela ideia do contrato, pela ideia do acordo de interesses, aonde aqueles que são os portadores da razão, né, vão reformular tudo, submeter a todos ao escrutínio da ciência, da razão, na busca de uma sociedade melhor, né, que os nossos problemas, essa é a crença do cientificismo, né, que a razão ela vai dar conta de resolver todos os nossos problemas, né, e sintetizar a tudo e a todos. E isso fica muito evidente, na minha opinião, já de cara no Alienista. Nesse momento onde ele responde ao rei, ao pedido do rei para ele ficar em Portugal, o que ele diz em resposta ao rei? Ele diz o seguinte: a ciência é meu emprego único, Itaguaí é meu universo. O que isso quer dizer? Eu complementaria, é o universo de pesquisa dele. É a sociedade onde ele vai moldar, ele vai aplicar os conhecimentos dele, vai resgatar aquela pequena cidade das trevas, da tradição, da ignorância, né, através da ciência. Eu acho que há muitas passagens, né, que para mim deixa claro que a obra, de fato, ela acima de tudo, uma crítica, né, ao cientificismo e essa reflexão também
dessa transição. Então, porque, né, tem, como tu mesmo disse, né, tem várias interpretações que dizem que, né, o Machado de Assis estava se perguntando acerca da natureza da loucura, ou, em alguns casos, até gente que diz que, né, o Machado seria, né, um precursor aí do movimento antimanicomial, né, que ele estaria fazendo né, inclusive negando que existam loucos, né, que todo mundo é diferente, especial, enfim. Quando, assim, não é, né, assim, claramente a obra não é isso, né, é uma crítica, né, à mentalidade cientificista, e essa, né, reflexão fica muito clara em várias passagens onde Não, e na minha opinião, a crítica ao relativismo está justamente no fato de que o Simão Bacamarte é um relativista. Sim. Por quê? Porque quando ele vê a sua hipótese rejeitada, ele muda de ideia. Ele muda. Uhum. Ele muda de ideia. Ah, então a verdade não está aqui, então a verdade pode estar aqui. Quando a verdade não está ali, ele se volta a si mesmo. Uhum. Isso é o relativismo, ou seja, eu sou, né? Tudo é relativo àquilo que eu penso em termos de verdade. Não existe uma verdade objetiva no mundo, né? E ao mesmo tempo a rejeição dele a algo que é o oposto do relativismo, que é a tradição, que é o senso comum. Então, isso também aparece, eu acho, né, essa tensão entre o antigo regime, a sociedade tradicional e o moderno, é muito bem representada pelo Machado de Assis no choque que o Simão Bacamarte tem quando ele percebe como a cidade lidava com os loucos. Tá? Como é que a cidade lidava com os loucos? Basicamente, olha que regra maravilhosa e simples, né? Os loucos perigosos, a família desse louco perigoso trancava dentro de casa e se tornava responsável por ele. Pronto. E os loucos que eram excêntricos deixavam soltos, viravam até uma coisa meio pitoresca da cidade, né, da paisagem da cidade, né, o louquinho, né, e tudo mais. Então você tinha Uma figura essa que às vezes prática. até diverte, né, ainda também. Exatamente. Você tinha essa prática. E é o que tudo indica, no conto funcionava, porque não havia um problema. Né? Não havia um problema na cidade. Mas para o Simão havia um problema. Né? O choque dele não era um choque de que isso está errado. Né? Ou seja, ele não se pergunta se isso está errado. Ele também não é certo, para ele não é certo isso, porque não está fundamentado na ciência, mas está fundamentado nos costumes, no senso prático das pessoas. Ou seja, a oposição deles em relação ao que a população fazia com os seus loucos é porque não era científico. Ele não chega a se perguntar se a maneira de lidar com os loucos daquela cidade e a maneira como a própria cidade classificava os loucos entre perigosos e inofensivos era uma maneira correta. Ou seja, ele não está buscando a verdade. E aí é que entra uma coisa que eu acho muito interessante, que é o seguinte, que é um certo espírito conservador no Machado de Assis, né? E que nos faz nos refletir. Porque o que o cientificismo traz? O cientificismo traz a ideia de que deve haver uma mudança porque o que existe não tem fundamento científico. Tá? E o conservador, muita gente acha que o conservador é alguém que quer o imobilismo, né? O congelamento da sociedade. Mas, na verdade, o conservador tem um outro concepção de mudança, que é pela continuidade. É você assimilar a herança, né, conquistada ao longo do tempo e, com base nela, né, aprimorar aquilo que foi construído ao longo do tempo. É a mudança como continuidade e aperfeiçoamento. É isso que um conservador quer. E a gente vai falar um pouco sobre isso na questão do espírito revolucionário, porque o espírito revolucionário é a rejeição disso. É a mudança por ruptura, por uma convicção de que tudo está errado, nada presta. Né? Então, a ideia do Simão Bacamarte de estabelecer um novo tratamento para os loucos da cidade, na minha visão, reflete a incapacidade dele de assimilar os conhecimentos e valores construídos através do senso prático ao longo do tempo naquela comunidade. Ele vai querer substituir esse bom senso moral e prático pela lógica científica, por uma lógica científica que vem da cabeça dele, dos livros dele, que ele traz,
E aí é muito interessante, porque com isso, ou seja, quando ele rejeita o senso prático construído ao longo do tempo, quando ele mais se distancia da comunidade, trata a comunidade como objeto de estudo, como um laboratório para o teste das suas hipóteses, paradoxalmente ele perde o senso de proporções, ele se torna incapaz de diferenciar a loucura de uma falha natural humana. Todos nós somos imperfeitos, né? Somos imperfeitamente bons e imperfeitamente ruins. A maioria das pessoas é assim, esmagadora maioria das pessoas é assim. Ele perde o senso da proporção entre a loucura perigosa e a excentricidade, os trejeitos de cada um. E ele troca a verdadeira experiência empírica, que é essa que vem da experiência ao longo do tempo, da convivência no mundo e com o mundo, pela experimentação laboratorial, artificial, controlada, que é a Casa Verde. A Casa Verde seria o grande laboratório para ele. Exato. Como forma de se relacionar com os outros. Ele substitui a relação, que é essa relação que ele não consegue estabelecer, que é a relação que vem da moralidade, do senso prático, né? Daquilo que é verdade, apesar de você não encontrar um fundamento racional, como é boa parte do senso prático, do senso comum, para essa relação, né, onde as pessoas são apenas objetos de estudo, ao ponto que nem a mulher dele sobra nessa história. Até a relação dele com a mulher, né, eu acho que é bom depois a gente falar sobre isso. A relação dele com a mulher é uma relação de teste de hipótese. Ele se torna incapaz de se relacionar com uma pessoa normal. E este é o espírito revolucionário, né? Ou dos revolucionários. Destruir o que foi construído. Por quê? Porque eles alegam intelectualmente que não possui fundamento racional, reforça as imperfeições do que existe com base na perfeição de algo que não existe, que é a teoria, o mundo perfeito das utopias modernas revolucionárias. E aí se voltam para o trabalho de destruição, e depois do trabalho de destruição, o de engenharia social. E os trabalhos de engenharia social, do cientificismo, seja ele o nazismo, seja ele o comunismo, seja ele o positivismo, seja ele o republicanismo, seja ele atualmente o globalismo, sempre acaba em terror, sempre acaba em perda de uma ordem moral dentro da sociedade, uma ordem moral duradoura, construída ao longo do tempo, que é substituída pelos projetos pessoais de poder, travestidos de ideias humanitárias, de salvadores do mundo, que vão transformar as coisas, né, pela sua razão esclarecida. E aí é que entra, eu acho que também é um estudo da mentalidade revolucionária e dos processos revolucionários, ao ponto que, quando acontece a rebelião, lá no conto, a estrutura da narrativa da rebelião é a estrutura da Revolução Francesa, ao ponto que, qual era o slogan do Porfírio contra a Casa Verde? A Bastilha da Razão. A Bastilha da Razão, né? Todo mundo sabe que a Revolução Francesa, lá um dos marcos da Revolução Francesa é a queda da Bastilha, né? É a queda da Bastilha. Então tem a estrutura da rebelião segue, digamos assim, as fases da Revolução Francesa, né? Você tem o processo revolucionário, depois a fase do terror, depois a restauração, né? E tudo mais. É uma estrutura que quem se dá conta, né? É um crítico literário que faz uma introdução ao alienista numa edição da Penguin. O nome dele é John Gladstone. Tá? Essa edição da Penguin é bem interessante, essa introdução é bem interessante, e ele fala num determinado momento, nessa introdução, essa analogia, né, entre uma parte da estrutura da narrativa com as fases da Revolução Francesa. Eu acho que é muito interessante a gente começar também a refletir agora, né, o processo, ou seja, como o Machado de Assis oferece também uma crítica ao processo revolucionário. Exatamente como tu mesmo disse, né, uma das grandes características dos movimentos revolucionários é a pretensão, né, de submeter tudo à razão humana. Né? Isso não apenas no sentido de que tudo precisa ter uma justificativa racional, né, mas no sentido de que essa justificativa racional, para algo aparentemente racional, né, para algo que o revolucionário considera irracional, né, precisa, né, estar em conformidade com os ideais revolucionários. Né?
Então, no exemplo que tu mesmo citaste, né, como ele se escandaliza, né, com a forma com que a cidade tratava os loucos, né, que era uma forma costumeira, né, ou seja, não havia uma justificativa racional para aquilo, né, mas funcionava, era eficiente. Né, eu fico pensando, imagina se para toda ação, para toda, né, ação que a gente fizer, assim, na nossa vida, a gente precisava, assim, de uma justificativa racional, assim, sabe? A pessoa não conseguiria sair do lugar, a pessoa não conseguiria levantar da cadeira, né? Isso sim é uma doença mental, né? Porque imagina o seguinte, qual é a justificativa racional para você amar a sua esposa ou seu marido? Qual é a justificativa racional para amar os seus filhos, os seus pais? Qual é a Exato. justificativa racional para você ser amigo de determinadas pessoas? Não, ou seja, boa parte daqueles elementos mais fundamentais Mais da humanos, experiência, né? da experiência humana não são fundamentados na racionalidade. Muito pelo contrário, quando você busca fundamento racional, você tira, né, o valor daquilo. Quando você, por exemplo, não, eu sou amigo do fulano de tal, eu sou amigo do Madaloso, porque através do Madaloso eu vou conseguir, Um né, determinado benefício, né? determinado benefício. E aí eu vou dar um nome para isso, eu chamo de networking. Né? E aí eu vendo curso no YouTube dizendo como fazer amigos e influenciar pessoas. É a E amizade, ganhar dinheiro. da Ayn Rand. A amizade da Ayn Rand, né? Eu sou É, amigo porque, né, a gente tem benefícios mútuos que a gente consegue. como se fosse assim uma escolha perfeitamente calculada, né? Assim, como se não fosse um acaso, né? Muitas vezes não tem explicação e se basta assim. Principalmente quando a pessoa, principalmente com crianças, né? Qual é o critério, o único critério que existe para duas crianças serem amigos, né? É da mesma idade que eu. Tem lá um cara que é da mesma idade que eu, pronto, somos amigos. Basicamente isso. É. Mas então, o Simão Bacamarte, ele acha aquela sociedade racional. Né? Ele chega lá com planos grandiosos, né, cujo resultado, né, desses planos é uma perturbação daquela ordem, né, da ordem daquela comunidade, se não, né, uma completa desordem, né, e total destruição da ordem. Né, que eu acho que, na verdade, chegando mais para o final, né, a gente reflete que realmente, né, a comunidade nunca, depois, né, do Simão Bacamarte, ela, ao que parece, ela não vai voltar a ser o que era antes, né? É o que fica parecendo ali, pelo menos, a minha interpretação do final, né? Que a sociedade ela foi permanentemente, né, se não destruída, ao menos modificada, né, e não de uma forma boa. E isso, né, é um traço típico de movimentos revolucionários. Se a gente for pegar, por exemplo, a Revolução Francesa, entre outras coisas, né, quando os revolucionários tomaram o poder, né, as regiões administrativas da França, que eram bem irregulares, assim, às vezes haviam territórios grandes, outros pequenos, o formato, né, dos estados eram bem, não tinha padrão nenhum, né, e essas regiões administrativas elas foram reorganizadas de acordo com o padrão, a forma de uma grelha, assim, um xadrez, né, por quê? Porque os revolucionários acreditavam, né, que aquelas unidades políticas, né, que foram organicamente desenvolvidas, né, que muitas vezes, né, embora o formato geográfico daquela região não fosse muito bonito assim pro gosto do revolucionário, muitas vezes havia uma unidade cultural, uma unidade linguística, né? Mas essas unidades que surgiram de forma orgânica foram fruto da experiência histórica, né, de uma continuidade, como tu mesmo disse. Esses estados, essas unidades políticas eram irracionais e deviam ser reconstruídos de acordo com um padrão, né, arbitrariamente definido pelo revolucionário, um padrão científico. Né? Não nos esqueçamos, né, que os revolucionários franceses, inclusive, né, ergueram, né, um templo à razão, né, a deusa da razão, um templo à ciência, na verdade, se não me engano, foi inclusive o templo de Notre Dame, né, que eles vilipendiaram e aí né, coroaram a deusa da razão. Ou seja, aquela, né, miscelânea, né, de estados e unidades políticas que datavam da Idade Média eram irracionais. Por quê? Porque não seguiam padrão científico do revolucionário. Isso é só um exemplo, né? Eu poderia citar vários outros exemplos, mas eu acho que esse exemplo fica bem claro a semelhança. E, né, Também é preciso destacar o seguinte, né? A crítica ao positivismo, né, que é uma das formas que o cientificismo revolucionário assume, ela é um ponto frequente na obra do Machado de Assis. Ela aparece no personagem Quincas Borba,
em Memórias Póstumas de Brás Cuba, que é mais ou menos do mesmo período do Alienista, e aparece depois no próprio romance Quincas Borba, né, onde o Machado de Assis mostra a loucura por trás disso, ou seja, da ideia de que a razão ela pode totalizar toda a experiência humana e que, portanto, a sociedade, a experiência humana possam ser moldadas segundo um sistema filosófico, teórico, científico, ignorando séculos, né, de tradições, costumes arraigados dentro da sociedade. É como se a sociedade fosse um projeto de engenharia. Nada contra os engenheiros, mas a sociedade não é um projeto de engenharia. Exato. Para mim, eu não sei se tu concorda com isso, né, mas para mim, assim, o Simão Bacamarte não é um revolucionário consciente, né, no sentido de que ele não está conscientemente trabalhando em favor de remodelar a sociedade, né, como, por exemplo, o Robespierre estava. Mas o que me parece ser é que ele é um cara, ele é um personagem que, digamos assim, ele incorpora o espírito da época, né, podemos dizer em certo sentido, né, as tendências das novas correntes políticas e filosóficas da época, né, principalmente da transição do século XIX do século XVIII para o século XIX, que é onde se passa a obra, né, e sendo que essas correntes filosóficas, né, elas pegam, né, em muitos países e vão, né, quase, né, até o século XX, me parece. É muito interessante que eu realmente concordo no sentido de que conscientemente, deliberadamente, ele não se vê como um revolucionário no sentido político da palavra, né? Mas ele é um totalitário, porque ele pretende totalizar, né? Conseguir achar uma explicação total e universal, aonde as pessoas seriam classificadas entre loucos e sãos. Ele acha que isso totaliza e que isso vai estruturar a sociedade numa direção melhor. Exato. Mas que no fundo, e eu acho que isso faz muito parte do espírito revolucionário, se esconde por trás um egocentrismo. Em que sentido? De que no fundo o tal projeto de sociedade ideal é o meu projeto. Exato. É moldar a sociedade à minha semelhança. E isso aparece no Alienista quando o Bacamarte responde aos rebeldes do alto da sua varanda, da sua, enfim, sacada da sua casa, né, da sua mansão. Os rebeldes liderados por Porfírio passam lá dizendo, vamos destruir, né, a Casa Verde. E ele, inabalável, né, assim, sem nenhum traço de emoção, fala para os rebeldes o seguinte: meus senhores, a ciência é coisa séria e merece ser tratada com seriedade. Não dou razão dos meus atos de alienista a ninguém, salvo aos mestres e a Deus. Se quereis emendar a administração da Casa Verde, estou pronto a ouvir-vos. Mas, se exiges que me negue a mim mesmo, não ganhareis nada. Poderia convidar alguns de vós, em comissão dos outros, a vir ver comigo os loucos reclusos, mas não o faço, porque seria dar-vos razão do meu sistema, o que não farei a leigos, nem a rebeldes. Ou seja, a verdade aqui, né, ou seja, ele não se vê, aqui ele se coloca numa... Por que acaba sendo autoritário? Porque, no fundo, ele se coloca numa relação com a sociedade, com as pessoas da sociedade, que é a relação entre sujeito e objeto, do ideal cientificista, né? Ou seja, de certo modo, para ele, não existe diferença entre ele, analisando aquelas pessoas, e, sei lá, um biólogo analisando a vida dos gorilas na montanha na África. Exato. Ou entre um químico observando o comportamento de determinadas substâncias. Então as pessoas são rebaixadas a isso, né? Perante a classe dos iluminados revolucionários. Eu até acho que ele foi até modesto, né? Porque ele diz, não dou razão a ninguém, salvo aos mestres e a Deus. Eu acho que os cientificistas atuais não dão satisfação nem a mestre nem a Deus, né? Mas, enfim. Essa relação do personagem com o movimento revolucionário, né? Os movimentos revolucionários, né, fica muito clara no capítulo 5,
né, onde começa o terror. E o título do capítulo é esse mesmo, o terror, né, numa clara alusão à Revolução Francesa. É nesse momento que todo mundo começa a ser perseguido e considerado louco por coisas assim absolutamente banais. Né? Então, o terror, ele se inaugura quando um tal de Costa, que era uma pessoa bastante querida, né, por todo mundo, foi recolhido à Casa Verde. Por quê? Porque ele aparentemente era generoso demais. Né? Ele havia herdado uma fortuna enorme e aparentemente, né, já tinha virado um pé rapado, né, porque ele emprestou para todo mundo e nunca cobrou o empréstimo, né, nunca se preocupou se ia ter esse dinheiro de volta ou não. Né? Então ele foi internado na Casa Verde, né, porque, de acordo com o alienista, isso prova, né, a demência, né, do Costa. Aí depois tem até uma situação cômica, né, onde a prima dele vai falar com o alienista, né, tentar interceder em favor do primo, né, e ela disse que o motivo, né, pelo qual Costa havia perdido o dinheiro que ele recebeu, a fortuna que ele herdou, foi por causa de uma antiga maldição. E aí ela explica lá a maldição, mas aí não deu outra, né? Obviamente, ela também foi enviada à Casa Verde, né, porque pro Dr. Bacamarte isso aí é um claro sinal de loucura, de demência, né? E aí, né, esse caso foi o caso que lançou o terror à população. Todo mundo, a partir daí, todo mundo ficou apavorado. Até o Costa, a pessoa mais bondosa do mundo, né? Até ele foi para a Casa Verde, né? Todo mundo ficou apavorado, né? E todo mundo tinha, assim, que sempre pisar em ovos, né? Sempre quando estivessem falando com o Dr. Bacamarte, né? Para não sofrerem, né, o diagnóstico de demência, né? Muito similar, né? Já que nós estamos fazendo paralelo, com a Revolução Francesa, com todo mundo no período do terror tinha que cuidar, assim, nos mínimos detalhes, né, para não ser identificado, né, com valores do antigo regime, né, e acabar sendo guilhotinado. Ou seja, a paralela é muito clara, né, e não é nenhuma coisa escondida, né, implícita, é uma coisa explícita, né, óbvio. O Machado de Assis, no meio capítulo, o terror. Né. Então, há outras, né, alusões a processos revolucionários, né, e como, por exemplo, né, quando o barbeiro chama a Casa Verde de Bastilha da Razão Humana, né? Então, nesse caso, isso mostra que a cidade ela tá ali situada, né, em um momento histórico decisivo. Né? Embora não haja uma formulação clara de todas essas tendências, né, esses acontecimentos que estão influenciando a cidade, fica muito claro para o leitor que essa comunidade está, de alguma forma, assim, a gente pode dizer assim, mesmo sendo essa cidade pequena, essa cidade provinciana, né, ela está participando da história, né? Ela está fazendo parte da marcha da história, digamos assim, né? Ela de alguma forma está reproduzindo acontecimentos, né, em larga escala. E o triste, né, fim do Simão Bacamarte, ele também segue o padrão de muitos revolucionários, né? Havia um ditado amplamente conhecido, né, durante a Revolução Francesa, especialmente durante o período do terror, né, que dizia: a revolução, como Saturno, devora os seus próprios filhos. Né? Quem tem algum conhecimento de mitologia vai conseguir pegar a referência, né? Mas o significado desse dito é de que os revolucionários, após executarem, né, pessoas inocentes, né, eles viram eles próprios, por diversos motivos, vítimas da revolução também. Né? E nós temos aí, né, o fim triste, né, e melancólico, né, que na verdade quase que transforma o personagem numa vítima, né? Que é o triste, né, o fim do Simão Bacamarte, que dedicou sua vida a uma ideologia, né, pois o cientificismo é uma ideologia, e acabou vítima do cientificismo, né, acabou morto pela própria ideologia, como, aliás, aconteceu com muitos revolucionários ao longo da história. Exatamente, né, seu último ponto, né, a tragédia do cientificismo, do racionalismo, né, o próprio Simão Bacamarte o personagem é a síntese do homem moderno, racionalista, cientificista, materialista,
e por isso revolucionário, porque com isso, nesse pacote, vem a rejeição com aquilo que a gente estava falando, com a continuidade, com a tradição, com as relações baseadas nos laços morais, nos afetos. E isso é simbolizado de uma maneira muito inteligente, na minha visão, pela a maneira como o Machado de Assis escreve como o Simão Bacamarte escolhe a sua mulher, escolhe a sua esposa. Então a gente tem que entender o seguinte, né, Eu ri alto dessa parte. Quando eu é li. muito engraçado. A gente tem que entender o seguinte, o sujeito vai para uma cidade nos cafundós do Brasil colonial, tá? Com status, assim, é um semideus que estava regressando, né, para sua cidadezinha natal, né, depois de ter ganhado tamanha, né, fama junto ao Império, a metrópole lá em Portugal. E aí, segundo Machado de Assis, ele aos 40 anos, né, ele já estava lá em Itaguaí, aos 40 anos, e é bom lembrar que 40 anos de idade, naquela época, já era, digamos assim, uma terceira idade, já era um homem já, né, idoso, vamos colocar assim, né, indo para o início, né, da terceira idade. Então, o Machado de Assis diz o seguinte, aos 40 anos, casou com Dona Evarista da Costa e Mascarenhas, senhora de 25 anos, que também já não era novinha, né, como hoje a gente tenderia a falar, viúva de um juiz de fora, e não bonita e nem simpática. Essa é uma questão muito interessante, né? Ou seja, o cara, ele poderia escolher qualquer mulher. Ele não vai escolher uma mulher jovem, virgem, bela, né? Enfim, simpática, né? Ou seja, e aí as pessoas começam a se questionar, por que ele escolheu Mais ou uma menos imaginar o Leonardo DiCaprio, assim, chegando numa cidade do interior, assim, escolhendo. Escolhendo uma viúva lá, enfim, né? E aí o tio do Simão Bacamarte faz essa pergunta para ele, né? Por que afinal de contas ele escolheu a Dona Evarista? E, abre aspas, Simão Bacamarte explicou-lhe que Dona Evarista reunia condições fisiológicas e anatômicas de primeira ordem, digeria com facilidade, dormia regularmente, tinha bom pulso e excelente vista. Estava assim apta para dar-lhe filhos robustos, sãos e inteligentes. Agora vem ainda mais, né? Se além dessas prendas únicas, dignas da preocupação de um sábio, Dona Evarista era mal composta de feições. Longe de lastimá-lo, agradecia-o a Deus, porquanto não corria o risco de preterir os interesses da ciência na contemplação exclusiva, miúda e vulgar da consorte. Consorte é um termo para esposa, né? Ou seja, o cara escolhe a mulher com base numa hipótese científica, né? Mulheres dotadas dessas qualidades dão bons filhos. E aí o que acontece? Essa é uma questão interessante. A hipótese dele não dá certo. Né? A gente já ouviu isso dos revolucionários. Deturparam Marx, os ideais foram pervertidos. Não é isso? A mulher não dá filho. E aí, em vez de ele se consolar e até mesmo cogitar que o problema é ele, porque afinal de contas ele estava com os seus 40, depois, ele diz assim, depois de 5 anos, né, tentando ter filhos, então ele já estava com 45 anos, que diga-se de passagem, na época era já um homem já em função, enfim, da qualidade da vida, já era um homem, assim, de maturidade, né? Ele jamais vai cogitar que o problema dele é, de novo, aquela relação entre sujeito e objeto. Ele transforma a mulher, em vez de consolar a mulher, de buscar, né, uma maior proximidade com a mulher, ele trata a mulher como um caso, como um problema de pesquisa. Bom, a minha doutrina aqui não deu certo, então vamos ver isso. E aí o Machado de Assis continua. A índole natural da ciência é a longanimidade. Longanimidade é firmeza de ânimo, né? O nosso médico esperou 3 anos, depois 4, depois 5. Ao cabo desse tempo, fez um estudo profundo da matéria. Releu todos os escritores árabes e outros que trouxera para Itaguaí. Enviou consultas às universidades italianas e alemãs e acabou por aconselhar à mulher um regime alimentício especial. Olha só.
maravilha de relacionamento. A ilustre dama, nutrida exclusivamente com a bela carne de porco de Itaguaí, não atendeu às ademoestações do esposo. E a sua resistência, explicável, mas inqualificável, devemos à total extinção da dinastia dos Bacamartes. Ou, de novo, o ideal, né? Ou seja, realmente a minha teoria estava errada, então eu vou ver o que aconteceu. A dieta alimentar não deu certo, a mulher não continuou não tendo filhos. Aí, em vez de ele, de novo, se voltar para a mulher, a decepção dele dos ideais iniciais o leva, né, para formular a brilhante hipótese dele, que vai desencadear todo o processo do alienista. Ou seja, isso surge, né, o impulso revolucionário do alienista surge por uma decepção egocêntrica, ao ponto que Machado de Assis logo diz o seguinte: mas a ciência tem o inefável dom de curar todas as mágoas. O nosso médico mergulhou inteiramente no estudo e na prática da medicina. Foi então que um dos recantos desta lhe chamou especialmente a atenção, o recanto psíquico, o exame da patologia cerebral. Então, né, ou seja, não deu certo, reformula o ideal. Isso é relativismo. Não deu certo, reformula o ideal. Né? E nunca o problema é, digamos assim, que você está errando pelo fato de que você está apostando na razão, numa verdade inescapável. Então, em vez de ele buscar consolo na sua mulher, consolo com os amigos, que, aliás, ele não tem amigos, né? É muito interessante, ele não tem amigos. Ele só tem um puxa-saco, que é o Crispim Soares, que depois ele interna. Em vez de ele buscar consolo na vida social comunitária, que ele também não consegue, ele se esconde no seu projeto racional, na sua ciência. Ou seja, ele é incapaz de se relacionar com as pessoas através das virtudes morais e do afeto. Ele deixa de ser humano, ele deixa de ter empatia. Ou seja, ele assume o traço de todo revolucionário, que é a psicopatia. O psicopata, ele é incapaz de enxergar as pessoas com empatia, de se relacionar através do afeto. As pessoas são sempre meios para a realização dos prazeres, né, e das ambições pessoais dele. Isso também se evidencia quando a mulher dele, cansada de ver o marido tanto trabalhar, ficar com os loucos lá, reclama do casamento dela, porque estava sem filho e sozinha em casa. E aí ele diz, não, pode viajar para o Rio de Janeiro. E a mulher acha que ele vai viajar junto. E ele não viaja com a mulher. Ele vê isso numa oportunidade de se dedicar ainda mais às suas ideias. Ali ele começa também a andar, perambular pela cidade, analisando cada detalhe de cada pessoa para ver se ela corrobora com a hipótese dele ou não. Ele não consegue ter nenhuma relação humana em que ele não esteja, no momento em que esteja interagindo com a pessoa, em que ele não esteja também analisando. Né? Isso. Né? Ele se torna incapaz de se relacionar com ninguém, além de si mesmo, das suas ideias, da sua ciência. Tudo tem que estar relacionado às suas ideias, à sua ciência, à sua doutrina. Isso é a essência do totalitarismo revolucionário. Nada fora, né, da ideologia totalitária. A conclusão óbvia disso é a psicopatia, no sentido que o sujeito ele não consegue mais expressar emoções por nada nem por ninguém. Todos viram meios para a realização dos seus planos, né, de alcançar a verdade utópica, etc. E o resultado é o final melancólico. Né? O final melancólico, que é bom a gente ler um trechinho, que ele diz o seguinte, o Machado de Assis escreve o seguinte: era decisivo. Simão Bacamarte curvou a cabeça, juntamente alegre e triste. Ó, veja, é toda hora uma dissimulação de emoções, né, por parte dele. Tudo se torna epidérmico. E ainda mais alegre do que triste. Ato contínuo, recolheu-se à Casa Verde. Em vão a mulher, os amigos, lhe disseram que ficasse, que estava perfeitamente são e equilibrado. Nem rogos, nem sugestões, nem lágrimas o detiveram um só instante. É a indiferença do revolucionário, né? Ou seja, as pessoas... Tá um desastre, né? Tá um desastre a coisa, mas permanece porque a ideia, a convicção pessoal dele é mais importante. Aí o Simão Bacamarte diz: a questão é científica. Trata-se de uma doutrina nova, cujo primeiro exemplo sou eu. Reúno em mim mesmo a teoria e a prática.
Simão, Simão, meu amor, dizia-lhe a esposa com o rosto lavado em lágrimas. Mas o ilustre médico, com os olhos acesos da convicção científica, trancou os ouvidos à saudade da mulher e brandamente a repeliu. Fechada a porta da Casa Verde, entregou-se ao estudo e à cura de si mesmo. Porque qual é o destino desses líderes revolucionários? Isso é o ditador moderno, revolucionário. É um psicopata egoísta. Eu recomendo para o nosso ouvinte, se conseguir achar, eu particularmente não consegui achar. Teve uma série no History, naquele canal, History, que era Um Dia na Vida de um ditador. Se vocês conseguirem, pega o Dia na Vida do Stalin. O que era, né? Era o sujeito voltado em si mesmo, sem nenhum traço mais de relacionamento pessoal que não se referisse à permanência dele no poder. É isso que eu fico imaginando também com esses ditadores que nós temos hoje, né? O gordinho lá da Coreia do Norte, o outro mais ou menos gordinho da China, né? A miséria que deve... Claro, eles geram muito mais miséria e sofrimento nas pessoas que estão sob o jugo do poder deles, né? E a propósito, antes que me chamem de gordofóbico, eu estou falando da minha classe, né? Ou seja, eu sou quem me conhece, eu sou gordo, então eu posso chamar os outros de gordinho. Mas esses caras, imagina assim, os caras devem passar assim 24 horas escrutinando isso, assim, quem é que eu posso confiar, quem é que eu não posso confiar, quem é que quer me matar, quem é que não quer me matar. Exatamente isso que eu falei e que eu pensei, né? Imagina a apreensão do cara de que a qualquer minuto o cara pode ser morto, né, pelos inimigos. Exatamente. Né? E não sobra nada, nenhum relacionamento genuíno na tua vida. Isso daí é o traço do psicopata. Tudo se resume aos desejos doentios dele de poder, de provocar nas pessoas. Não, eu vou mais longe, inclusive, nessas figuras aí. Não só, né? A gente pode estar falando não só desses ditadores, né? Como de muitas pessoas, assim, que talvez não sejam tão conhecidas, né? Mas talvez, assim, membros de organizações transnacionais, grandes empresários que também têm, né? E cientistas também, obviamente, né? Que também têm esse objetivo de mudar o mundo, mesmo de controlar pequenos burocratas também, né? Pequenos burocratas também, na sua área de influência, pensam dessa forma, né? Ou seja, as pessoas caem vítima dessa ilusão de que o mundo tem que ser uma extensão da sua vontade, de que as pessoas são meios para atingir as suas convicções e objetivos. Então, a gente fica com essa reflexão aqui, né? O triste fim, a gente poderia até, né, fazer uma... Tem aquele outro romance, O Triste Fim, de Policarpo Quaresma, também me parece que é o triste fim de Simão Bacamarte, que é o triste fim de todo ditador revolucionário, né? Só que o ditador revolucionário traz, né, a reboque da sua própria tragédia, um vale, né, de massacres, de horrores, deixa a sem terra fim. arrasada, né? Por onde ele passa. Terra arrasada. Ao ponto que aquela sociedade ela não volta mais ao normal. Exato. Ela não volta mais ao normal. Ele destruiu, traumatizou, né, levando consigo, né, todo esse lastro de destruição. Essa é a narrativa das ideologias modernas, do processo revolucionário moderno, na minha visão. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio do Inventário da Cultura. Leiam O Alienista e façam esse exercício de ler, conversando com o autor, tentando refletir com ele e a partir dele sobre diferentes temas, como a gente fez aqui. Tá bom? É isso aí, pessoal. Não se esqueçam de curtir, compartilhar esse episódio, se inscrever nas nossas redes sociais e nos ajudar, então, a crescer. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Eu recomendo a leitura dessa pequena obra. É uma obra realmente extraordinária, assim. Em uma tarde, né, você consegue ler o livro inteiro. E o livro também trata de assuntos, assim, não só... Né, o que a gente mencionou foi um dos aspectos, né? Talvez o que mais se destaca, o mais importante, mas tem outras lições valiosas também no livro. Como, por exemplo, tem lições até mesmo de ciência política, né, no livro e outros assuntos também. Então, eu recomendo fortemente a leitura. É isso aí, pessoal. Até a próxima.